Olá, família Jet, seja bem-vindo a mais um episódio do JetCast. No episódio de hoje, gentilmente, a gente recebe o João Simeone, líder do Salva-Vidas do Next Level. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. E Tudo bem? claro, vamos cumprimentar o nosso colega de mesa, Presbítero Nivaldo. Tudo bem? Olá, família Jet. Então, estamos aqui para mais um bate-papo com o nosso queridão aqui, João Simeone. Prazer falar Prazer tá aí. E aí, contigo. João, como é que tá? Prazer. Tudo Prazer estar aqui ao lado do Denner também para mais um bate-papo aí bem? Prazer é meu, Nivaldo. que possa abençoar você aí que vai nos assistir. Então, meu querido, fica à vontade para se apresentar aí em mais esse bate-papo. Legal, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero muito poder entregar um conteúdo legal, um assunto legal para vocês e é isso. Tamo Amém, aí. cara. Tu é um cara legal, com certeza vai entregar muito conteúdo bom aí, cara. É. A gente quer conhecer um pouco mais da tua história, João. Tu é líder de clã, né? Isso. Mas também líder de salva-vidas É. aí do culto Next Level, que é a galera da Jet, é a mocidade, né? Inclusive já teve esse nome antigamente. Eu quero saber como que tu se tornou líder de salva-vidas, como foi esse percurso, se quando tu chegou tu já imaginava, já se sentia um líder, ou se durante esse tempo que você esteve, você foi treinado para alcançar isso e qual a tua responsabilidade frente a isso hoje, enfim. Legal. Eu entrei no Next, na verdade era Mocidade, quando eu entrei na Jet era Mocidade ainda, né? Eu era do clã do Alexandre Bonora. E eu já era convertido, né? Eu vim de outra igreja, então eu já era convertido. Então, digamos assim, que o meu processo dentro da igreja em relação aos ministérios e tudo mais, a engrenar dentro da igreja já foi um pouco mais rápido porque eu já era convertido. Já era batizado eu já também? era batizado e tudo mais. Na verdade, eu me batizei aqui. Eu era convertido na outra, mas eu me batizei aqui na Jet. Mas a questão, por exemplo, de engrenar no clã, levar função, levar palavra, isso já foi bem mais rápido, né? Até porque eu já conhecia a palavra e tudo mais. E então, em questão de um ano e pouquinho, eu já virei líder de clã. E dentro de mais um ano ali, eu me tornei salva-vidas, servi alguns meses no salva-vidas e já virei líder do Ministério Salva-Vidas por conta daquela multiplicação que teve do culto, lembra da mocidade? O Rafa veio para o Jardim América Sim. e a outra mocidade ficou no PM, né? Eu fui junto com o Rafa e virei líder do Salva-Vidas lá, né? Cara, e como que é a tua relação com o Rafa aí? Eu vejo que ele te incentiva muito, te apoia, sempre Sim. tem você como aí um amigo, né, particular, um cara Sim. que sempre pode contar. O Rafa, meu Deus, o Rafa é o cara que me abraçou aqui, né? Ele era, na verdade, ele era discipulador do meu líder, Alexandre Bonora, né? Aí depois que houve o falecimento do Bonora, o Rafa começou a me discipular, né? Porque quem me discipulava era o Bonora. Então o Rafa começou a me discipular e ali a gente começou uma amizade muito interessante, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre entendi o servir, né? Eu sempre entendi aquilo que eu tinha que fazer como servo de Cristo aqui nesta terra. Automaticamente o Rafa me puxou e falou, então, vamos comigo, vamos junto fazer acontecer. Eu era um cara que vestia muita camisa, né? Sempre quis fazer acontecer as coisas e o Rafa pegou e ele veio me impulsionando, né? Até hoje ele faz isso. Então, eu devo muita coisa a ele, né? Eu quero até deixar um abração aqui para ele. Devo muito, muito a ele, sim. Legal. Que bênção, né? Bênção, E ali como você citou, Simeone, a transformação da mocidade, né? Mocidade da Jet para o Next, O né? Next, O isso. crescimento que teve Sim. nesses últimos anos, dá para falar assim, né? Isso, fazem, não quero errar aqui, mas acredito que faz uns 3 anos já que a gente está com o Next Level. Foi uma virada de chave aí também na questão de o corpo que tomou Sim, o culto Next Level, exatamente. né? Depois que saiu da questão mocidade Aham. para o E Next, até- que já acontecia o Next Level na garagem, né? Isso. Isso, né? O Next Level veio de uma ideia do Rafa de colocar pequenos grupos dentro das universidades, o que ainda acontece, né? College. O college, isso, o Next College. Mas o nome Next, o Next Level veio dessa ideia, né? Aí ele abriu um culto na sexta, à noite, lá na garagem. E lá começou a criar corpo. E quando houve aquela multiplicação, ele levou o Next para um culto. Então o Next virou um culto. Depois de um tempo, a mocidade que estava com o pastor Giovanni no PM mudou para lá e se tornou um corpo só, como o Next Level.
E eu acho que, para ver como Deus trabalha, né? Essa ideia de ter tirado o nome mocidade e ter colocado next level criou um corpo diferente, porque você não limita só a mocidade. Porque quem vem no culto e lê o culto, do culto mocidade, bom, é só para jovens. Então Nicha eu não vou... muito, Nicha, né? aham. Hoje, por exemplo, tem homens e mulheres acima de 30 anos. Só que a mentalidade deles são pessoas mais ativas, mais para cima, que pulam, né? Que cantam. Pessoas jovens, Passou né? perto. Jovem de mente, espírito, né? Exatamente, Porta jovens de idade. espírito. Então eles estão aí. Então no nosso culto nós temos Benção. jovens desde 16 até 32, 35, entendeu? Então a ideia de ter trazido esse nome Next Level não nichou, né? Não Com nichou certeza. e ampliou o culto, né? Tanto que a gente pôde provar aí da glória de Deus na primeira conferência do Next, né? Exato. Que reuniu aí muitas pessoas, Muitas aí, pessoas. centenas de pessoas. Eu tenho certeza que esse ano de 2024 aí promete, tem muita coisa por vir ainda, né? Vai. Que benção, né? E, Simeone, e a importância do posicionamento dos jovens, né, nas esferas da sociedade e como isso acontece na prática? Legal. Até eu converso muito com o Rafa, conversei nos últimos dias ali com ele em relação a algumas questões que a nossa geração de jovens está trazendo, né? Que é uma geração que, digamos assim, a questão compromisso, que não são muito empenhadas com aquilo, né? Desistem de forma fácil, vamos dizer assim, né? Não lutam tanto por aquilo que precisa ser lutado. Sem contar que é uma geração ansiosa. É ansiosa, é tudo muito rápido, e isso se deve aos acontecimentos atuais, né? Só que nós, como pessoas cristãs, olha aí, Chegando o nosso café, Eita glória. Jet Um Coffee. Mocatino? Mocatino, Thiago. O que mais que tem aí no Jet Coffee? Aproveita esse tempo aí, cara. Precioso. Temos variedade. Faz tua propaganda aqui, ó. Pera aí. Os cappuccinos, mocatinos, cafés com leite sem açúcar, uma linha light bem legal. Temos frappés, suco natural, polpas e uma infinidade de coisa boa. E o horário de atendimento aqui? Quem quer vir O até horário de aqui? atendimento a gente só não funciona na segunda-feira de manhã. O restante de segunda à tarde a domingo à noite tá aberto. Dia todo. O dia todo. Tá aí, gente. Não é só no culto, viu? Vem pra cá. Segue aí, João. Legal. Então nós, como cristãos, jovens cristãos, que Chegão. recebemos da Perdão. parte de Deus e de Jesus Cristo um exemplo de ética e moral, a qual a nossa sociedade está se perdendo, nós devemos ser essa diferença, né? Então o pastor Rafa, ele ministra uma palavra firme em relação a posicionamento de jovens cristãos em meio à sociedade, porque a Bíblia fala que nós não devemos ser como o mundo, nós devemos ser contramão do mundo, né? E é até engraçado você dizer isso, que uma pessoa com uma ética e moral cristã é contramão do mundo. Então você vê como o mundo está se perdendo em relação a isso, né? Então nós devemos nos posicionar em relação a isso, né? Sermos exemplo para a sociedade, assim como Jesus foi Amém. exemplo para a igreja, né? Amém. E a principal dúvida que surge na mentalidade de muitos jovens é: para que fui chamado? Ou então, como descobrir o meu chamado? Que dica, que instrução tu daria para alguém que está se perguntando isso? Em relação ao meu chamado, eu tive muita dificuldade assim em entender como que funcionava essa questão. Será que Deus uma hora vai vir e vai falar para mim, não vai no meu ouvido aqui, ó, você vai ser pastor? E eu ficava me questionando como que isso ia acontecer, né? Só que eu nunca quis apressar nenhum processo. Eu pensei, bom, se for da vontade de Deus que eu sirva um ministério, que eu seja um pastor ou algo do tipo, ele vai deixar claro isso para mim. E eu fui fazendo tudo aquilo que era entregue na minha mão, né? De forma excelente, com dedicação e empenho, né? O que eu percebi com o decorrer do tempo é que o meu chamado estava baseado naquilo que eu era bom em fazer, que era liderar jovens e aconselhar jovens, né? Aí eu tive uma conversa com um pastor aqui da igreja, que ele falou: eu não te vejo outra pessoa não sendo pastor. Você é um pastor nato, você discipula jovens, você aconselha jovens, você lidera jovens muito bem. Pastoreia já. Pastoreia, você já é um pastor. Então foi assim que eu descobri o meu chamado, e creio que muitos jovens vão reconhecer o chamado através daquilo que eles já fazem muito bem. Talvez algo que tenha muita afinidade nesse sentido que tu quer dizer, né? Exatamente. E as pessoas ainda... existe uma dificuldade em entender a questão
do levar a mensagem da salvação, porque esse é o chamado universal, certo? Todos nós temos um chamado universal, que é levar a mensagem da salvação. Como nós vamos fazer isso é que é dividido o corpo de Cristo. Braço, mão, Certo. perna, tá vendo? E muitos jovens, ou até outras pessoas, né, adultos e tudo mais, pensam que levar a mensagem da salvação é só através do evangelismo. É de você abordar uma pessoa que você não conhece e falar de Jesus. Na verdade, não. O Ministério Salva Vidas é um grande exemplo de evangelismo dentro da igreja. Quantas pessoas eu conheço, vocês conhecem, que foram tocadas pelo Espírito Santo, pelo amor, pela bondade, através do estacionamento, por ser recebida no estacionamento, na recepção da igreja, dentro do culto, por ter recebido uma oração, um abraço de um salva-vidas que estava ali. Então, a gente vê a graça de Deus trabalhando de multiformas. Né? Então não é só no abordar e falar da mensagem, é muito importante, mas nós temos que entender, e isso é bom para os jovens entenderem o chamado, que não fica quadrado, entendeu? Em você ir lá e pregar a salvação. Você pode demonstrar isso através de dons que você tem. Louvor, por exemplo, ministros do louvor. São pessoas que têm o dom de cantar, de tocar e podem levar a mensagem de Jesus através disso, entendeu? Então acho que essa é outra questão importante de falar na hora de você identificar aquilo que você foi chamado para fazer, né? Amém, cara. Simeone, nós sabemos que todo o bom líder, ele é também um bom liderado, certo? Então, como que você sugere que o jovem ele esteja honrando a pessoa que A liderança, a quem ele né? está sendo Aham. liderado, por quem ele está sendo Sim, liderado, sim. né? E também, já complementando a pergunta, quais os ensinamentos que geraram para a sua vida da questão da liderança do pastor Rafa, como você citou, que fizeram a diferença na sua vida? Legal. A palavra de Deus, ela deixa muito clara a questão da submissão, né? E quando você está debaixo da mesma missão que a pessoa que lidera ou que está acima de você, significado de submissão, você vai entender a forma mais fácil de ser um bom líder sendo liderado. Então, por exemplo, assim, eu fui uma pessoa que eu entendi a minha missão junto com o Rafa, que é alcançar jovens, discipular jovens, instruir jovens. E eu sempre estive debaixo das ordens dele em relação a isso, porque ele era o pastor de jovens, ele é o líder, ele que Deus colocou à frente do Next, da mocidade. Então, eu entendi. O Rafa foi colocado ali por Deus. Eu não devo me colocar acima disso porque eu não fui colocado ainda, né? Então, é olhar para a pessoa que está liderando, para o pastor da igreja, para o seu líder de ministério, como alguém colocado por Deus e entender a submissão que deve ter nessa pessoa, que não é em relação, por exemplo, eu devo ser submisso, né? Me dobrar. Não, é estar debaixo da mesma missão. É olhar para aquilo que ele vai fazer e vir junto, entendeu? É o que eu e o Rafa, a gente conversa muito, a gente faz muita reunião, faz muito alinhamento em relação à mocidade, ao next level. Né? O que vamos fazer? Como vamos fazer? Agora, semana que vem, dia 27 até o dia 29, nós vamos para uma das maiores conferências de jovens do Brasil, que é o Eleve. Ele me puxou porque nós estamos à frente disso, né? Eu sempre fui muito submisso em relação àquilo que ele quer fazer. Então vamos junto. Me puxa que eu vou. Me puxa que eu vou, né? Me coloca que eu faço. Tamo junto, mano. Isso, me coloca que eu faço, que é sempre assim. Dá certo. Bora. Dá Então, o certo. segredo, como você acabou de falar, para os jovens, né, para honrar o seu líder, é justamente procurar atender o chamado estando no mesmo propósito. Isso, debaixo do mesmo propósito. Na mesma Exato, missão, né? mesma Mesma missão. missão. Mesma Cara, missão. enquanto tu toma um gole desse café, eu quero vou tomar, convidar a senão galera esfria. que tá aqui com a gente, tá assistindo, todo sábado à noite às 20 horas, você é o nosso convidado, você é esperado. Next Level. E não deixe de seguir nas redes sociais, @NextLevelJet. Gente, tem vídeo novo no YouTube toda semana, tem ministrações, tem Reels, tem interações aí diárias no Instagram também, que você pode compartilhar, pode marcar os amigos, se divertir e principalmente caminhar com uma galera que só quer te levar para o bom caminho, que quer te levar pro caminho de Deus, que quer te levar para próximo de Deus. Então, seu melhor ciclo de amizades, com certeza, é a galera do Next. E você é esperado todo sábado à noite aqui com o João, com o pastor Rafa,
Pastor Estela, Pastor Pastor Estela, Gustavo, Pastor quem mais? Gustavo. Quem mais? Ah, Tem uma tem galera muita aí, gente, né? tem muita Tem uma gente. galera. Meu Deus. Espírito Santo. Falando mais uma vez, cara, eu achei muito interessante a forma que tu comentou sobre as formas, a multiforma de que Deus pode se manifestar. E isso tem a ver também com o evangelismo. E nós temos aí como essência fazer evangelismo, seja pelas redes sociais, como esse próprio bate-papo aqui, né? Exatamente. E como que as pessoas podem, de alguma forma, se posicionar frente à faculdade, frente a trabalho, a rotina do dia a dia. Às vezes eu estou em um ambiente não cristão, mas, poxa, eu não quero me corromper, eu preciso, como diz o nosso bom português, levantar a bandeira do evangelho, né? Até quero colocar, né, falar aqui que o Next Level tem o Next College, que é um evangelismo, o Patrick, o repórter crentão, Isso aí. ele tá à frente do Next College, que são pequenas reuniões dentro das universidades, né? Então, até já deixo o convite para quem faz faculdade aí, Elas acontecem no intervalo da aula, né? no intervalo da aula. Um no Chapecó e, se eu não me engano, um no ESC Um no também ESC. acontece. Mas entra no Instagram do Next ali. Então, nós vemos, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu abordo a mensagem de uma forma diferente. Tem a pessoa que tem o chamado evangelístico, né? É aquela pessoa que tem o dom de evangelizar outra pessoa. Eu sou uma pessoa que a minha forma de evangelizar, ela é através das minhas atitudes. Então, eu demonstro a palavra de Deus através da minha vida. É o que a gente tem que fazer, é o que todo mundo tem que fazer, né? É demonstrar a palavra de Deus através daquilo que você faz, daquilo que você vive, da forma que você vive. E é claro, muito importante a gente entender que nós não devemos moldar o evangelho para alcançar pessoas. Isso não pode acontecer, né? Então, a gente nunca deve ser moldado pelo ambiente que nós estamos para alcançar pessoas. A gente não deve fazer isso. Nós devemos sustentar a forma de se viver, a forma de se agir dentro da palavra de Deus, independente do lugar que a gente esteja. Então, por exemplo, eu tive alguns problemas num trabalho que eu tinha quando eu me converti, porque o ambiente não me ajudava, entendeu? A ser cristão. O ambiente era Tóxico. Era tóxico, cara. Me jogava para baixo, entendeu? Então, foi difícil, digamos assim, evangelizar naquele lugar. Porque era um ambiente pesado, digamos assim. Para você ser um cristão lá, cara, tu tinha que se isolar. Literalmente, você tinha que se isolar. Era difícil de até conversar. Então, vai da maturidade de nós entendermos o que é que nós temos que fazer em determinadas situações. Tem lugares que são muito mais propícios de você evangelizar pessoas. Outros lugares você já tem que entender o peso espiritual que tem naquele lugar, a intenção das outras pessoas de te verem como cristão, o que eles acham de você como cristão, por exemplo. Então eu penso que é de se analisar o lugar que você está, a situação que tá passando naquele lugar, para você aproveitar o momento, né? Encontrar a melhor forma de Exatamente, fazer a diferença ali, né? Exatamente. Pode... E aí, meu querido? Então, vamos falar do Next Level como, então, próximo nível, né? O que tem de mais significante e exclusivo no Next Level que leva as pessoas a alcançarem esse próximo nível? Certo. O Next, ele tem um versículo base, né? Que é Romanos 12:2. Que é aquele versículo que diz: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas buscai uma renovação de mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que a identidade do Next é literalmente colocar na cabeça dos jovens esse princípio de mudança de pensamento e atitude que deve existir como cristãos. É uma identidade que você vê, por exemplo, jovens que vêm de fora pela primeira vez no Next, eles veem um culto diferente dos outros, né? Claro que é uma identidade jovem, público é mais jovem e tudo mais. Só que a gente não se conforma com muitas coisas que o mundo oferece. Às vezes até a forma que algumas igrejas abordam a questão da mocidade. Jovens precisam estar sendo ativados, jovens precisam estar em movimento, jovens precisam estar fazendo coisa. Então,
entender isso e aplicar isso dentro do nosso culto é crucial para que os jovens se sintam parte, né, da igreja, entendam como é fazer parte da igreja e firmar, entendeu? Firmar aqui para que ela comece a gerar raiz, né? E a raiz comece a gerar frutos, né? Amém. Então, uma das formas aí de levar ao next level, ao próximo nível, é justamente fazer as pessoas entender, né? Não estar conformados com o que o mundo oferece, Que o mundo né? oferece. Mas com o que o Senhor quer nos para a vida oferece. deles, né? Exatamente. E aí, fala um pouquinho para nós, depois que no culto você vai levando as pessoas a entender isso, né? Mas aí aquelas formas que vocês têm usado para chamar essa galera para estar junto. Fala um pouquinho dos eventos que vocês fazem aí, Legal. que eu sei que tem vários O eventos aí. pós-culto também é muito Pós-culto, legal. as atividades na Jet Farm, Na Jet né? Farm. No sítio lá. Exato. Conta aí um pouquinho. Como eu falei antes, o Next, sendo um culto de jovens, nós precisamos estar em diversos movimentos, né? Então, e a gente tem que entender que alguns jovens gostam disso e os mesmos não gostam daquilo. Então, nós temos que entender como agradar a todos, né? Então, por exemplo, no nosso pós-culto, a gente faz momentos de descontração. Né? A gente Food truck. a última ali foi legal, genial. Teve food truck, teve fute-mesa, ping-pong, joguinho de tabuleiro, Uno. Genial, é para os jovens mesmo, né? E Vamos vir nessa aí. É Exato. muito Se legal. a gente se dá bem no... Vale a pena. Eu vou bem no ping-pong ali. Ah, é? Aqui já sabe, Eu achei né? que ele manjava só no society, não. não. É multiesportista. Não, nem queiram ver. E é muito importante a gente quebrar aquela coisa, sabe, de que igreja não pode, sabe aquela coisa engessada que o jovem chega e ele já fica, será que eu posso jogar uma bola? Será que depois do culto a gente pode sair, jantar todo mundo junto? Tabus, né? Cara, quebrar isso, porque a mocidade, cara, ela tem um vigor de fazer coisas que é sobrenatural. A própria palavra fala do vigor dos jovens, né? Então, você dar oportunidades para os jovens se divertirem e entenderem que dentro da igreja não existe essas vendas, né? A igreja é para tirar a venda, não para colocar mais venda, né? Então eu acho isso muito importante para o culto de jovens, né? Para a mocidade e tudo mais. E é uma forma também que vem agregando muitos jovens, né? Porque lá fora que existe esse pano, né? É lá fora que existe esse pano de que na igreja não pode isso, na igreja não pode aquilo e aquela coisa. Então, é essas pessoas que nós queremos alcançar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar para ela que a gente pode sim pegar um domingão lá na Jet Farm e jogar uma bola. Fazer time jogar bola, que nem teve o Next Games lá, lembra? Cara, por que na igreja não pode fazer isso? Que mal tem? Vamos lá e vamos mostrar. Sujar de barro, isso, etc. Se pudesse rolar umas imagens aí, seria muito legal. Então, a gente busca tirar essa venda das pessoas que estão lá fora para que elas possam entender que a igreja, ela não é quatro paredes e sentou e ouviu. Cara, é lugar de movimento, é lugar de fala, é lugar de você se posicionar, aprender, ser moldado. Então, a gente gosta muito de estar sempre em movimento. Por isso, de tantos eventos, né? E eu creio que através da conversão de um jovem, às vezes vem a família toda, né? Olha aí. Assim como a gente vê exemplos de adolescentes, no culto dos adolescentes que tem na JET, e aí os pais vêm acompanhar, trazer, quando vê tá a família toda através de um adolescente ou de um jovem. Então, importância, né? Sim, Bem lembrado. é legal. Preciso te fazer aquela tradicional pergunta clichê para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Um conselho para um jovem que está assistindo, que está talvez lá do lado de fora, eu digo no sentido de não estar frequentando ainda, e de, cara, quero participar de tudo isso, não sei se vale a pena, tenho outras possibilidades, tenho outros convites, tenho várias propostas, meu WhatsApp tá bombando, eu entro no Instagram, é contatinho me chamando, cara, por favor, dá uma dica para alguém aí, salva alguém aí. Além de tantas que tu já trouxe, claro. O que eu posso dizer? Faça parte, conheça, faça parte, que o restante quem faz é o próprio Espírito Santo. A gente não convence ninguém. Então, eu não fui convencido por ninguém. Eu fui convencido pelo próprio Espírito Santo.
Então, a dica que eu dou para quem quer conhecer o Next, para quem quer fazer parte desse movimento, é você fazer parte de um clã, frequentar os nossos cultos, porque é ali que você vai entender e conhecer o que eu tô querendo trazer aqui em pequenas palavras, né, limitadas palavras, algo que é tão grande. Então, o que eu indicaria é fazer parte, visitar, conhecer, deixa de lado, deixa fora da porta da igreja ali, tudo, problema, questões, deixa tudo para fora e vem vazio, sabe? Vem com o coração aberto, porque Deus tem muito a oferecer aqui dentro, assim como Ele ofereceu a mim e a muitos jovens que estão aqui, né? Até porque se não valesse a pena, não tava aí, né? É aquela coisa, eu tô aqui porque Deus colocou no meu coração algo que eu não consigo viver sem. E é só estando aqui, né, pra gente entender isso. Então, o que eu digo é, venha fazer parte. Faça parte que você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Faça parte. Faça parte. Amém, meu querido? Amém. Muito obrigado por esse Eu que bate-papo aí. agradeço. Tá? Com certeza, no propósito aí de abençoar muitas pessoas, dando muitas dicas aí da tua caminhada aqui na JET. E te dar os parabéns, né, por essa caminhada até aqui, que seja muito longa aí, né? Amém. Amém. Dentro do Next e no propósito que o Senhor tem Amém. te direcionado. Amém. Valeu, João. Valeu, Deus meu abençoe querido. e continue te Até usando mais. grandemente, viu? Amém. Eu que agradeço. Obrigado eu por ter agradeço. aceitado o nosso convite. Eu que agradeço vocês. E a gente fica por aqui. Não deixe de comentar aqui quem que você gostaria de assistir conosco aqui na próxima edição, no próximo JetCast. E a gente se fala, gente. Deus abençoe a todas as casas, as famílias. Tamo junto, presbítero Nivaldo. Amém. Fica com Deus. Obrigado, João, mais Até uma a vez. próxima. E até o próximo.